baixei um aplicativo aqui, vamos ver o que que dá, mas eu acho que vai dar certo aqui, depois eu dou uma editada. E de resto, tudo tranquilo? Como é que tá a luta nesse mundão aí do futebol? Cara, mas a gente tá feliz porque a gente tá com muitos meninos que chegaram na equipe principal e hoje eles estão bem colocados, né, para uma futura transferência. A gente não fez uma transferência top e tal, a gente conseguiu excelentes contratos para eles, mas e agora eles estão em lugares jogando, tendo a possibilidade contratualmente numa situação boa, que daqui a pouco precisam renovar contrato, entendeu? Legal, Então eles estão bem posicionados legal. para uma. O nosso objetivo é chegar no final do ano com pelo menos 3 jogadores jogando a Série A, né? Esse um dos objetivos nossos e pelo menos vá para fora com uma negociação boa. Então, em quatro situações de negócio para esses próximos meses, né? Legal, é isso aí. Eu resolvi fazer essa live aí pra gente porque depois da nossa prova do dia 19 há uma enxurrada, né, Uhum. Leonardo? Muita gente, só deixa eu desligar aqui, muita gente perguntando, muita gente buscando conteúdo, muita gente buscando informações com relação a todo esse processo, né, dessa transição tão importante que a gente está tendo no mercado de essa nova regulamentação, a volta do agente FIFA, né? Então, depois da prova foi uma loucura, tanto colegas já de profissão como depois das publicações, novos entrantes, né? As pessoas que querem saber com relação a esse novo regulamento, como faz. Eu acredito aí que do seu lado não foi diferente, né? Muita gente perguntando também. Aqui eu fiquei até impressionado, como eu estive agora em jogos no final de semana, de pessoas que trabalham, e eu perguntei no futebol já há um tempo, inclusive ex-jogadores famosos, Aham. e que zero conhecimento sobre a prova da FIFA. Entendeu? Eu assim, cara, e jogador que virou agente, tá? Aqui no Brasil, que tem empresa já constituída, trabalha, tem jogadores, e a pessoa desconhecendo referente à prova da FIFA. Eu É, assim, cara, meu, tá trabalhando aonde? é, Né? E isso e outras pessoas, obviamente, que fizeram a prova e que acharam, assim, advogados, inclusive, que são agentes também, e que acharam a prova muito difícil, é, muito difícil. é. Então, realmente vai ter um universo grande aí para essa prova de 20 de setembro, Sim, e só que as pessoas acham que vão, eu faço um curso lá em setembro e dá certo. sim. E já vai se enganando, né, que É. não é tão fácil. O período no qual foi aprovado o regulamento para a primeira prova foi um período muito curto, né? A Sim. aprovação do novo regulamento que se deu dia 12 de 26, né? Salvo meu erro, me corrija aí se eu tiver errado, 26 do 12, né? Uhum. 16, 16 do 16, 16 do 12, perdão. E até a primeira prova, dia 19, foi muito curto, né, o período para a gente ter conhecimento do total regulamento e total dessas informações. Mas quem trabalha no mercado e não ter pelo menos o mínimo de informação com relação a essa transição, eu acho que está bastante fora, né? Está bastante desinformado, porque o mercado falou disso, muitos meios Uhum. de comunicação, a própria FIFA, a CBF, enfim, todo mundo divulgou, tentou divulgar o máximo para abranger o máximo de candidatos, né? Nós somos registrados na Federação Japonesa de Futebol. Tá. E logo após que saiu o regulamento da FIFA, em dezembro mesmo, nós recebemos um e-mail da Federação Japonesa de Futebol nos informando que a partir que a gente não precisaria renovar, que a nossa anuidade é em março lá, Tá. e que a gente não precisaria renovar a anuidade em março de 23, eles iriam estender até outubro, né, até 30 de setembro, mais especificamente, e a partir de 1º de outubro a gente estaria sobre a, a licença da FIFA, não mais existindo a licença japonesa, Tá. entendeu? E agora não sei o que é a CBF, né? A ansiedade nossa aí é de saber o que é a CBF, quando que a CBF vai se pronunciar. A Federação Japonesa, no caso específico nosso, disse que nos informou que a partir desse momento a gente tem que estar ligado à FIFA até 30 de setembro a gente vai poder trabalhar normalmente, como já atua lá no Japão.
mas a partir disso é de acordo com a FIFA. O A gente não precisa mais renovar a licença japonesa, e sim a da FIFA. A gente sabe que o novo regulamento ele entrou parcial em vigor agora dia 9, né, de janeiro, e a gente vai ter aí praticamente o ano inteiro até 1º de outubro deste ano de 23 para fazer a transição total, né? Os contratos que estão vigentes ainda vão poder correr até o final, mas a partir agora que aconteceu do dia 9, vai ter que ser tudo dentro do novo regulamento, né? E eu queria bater esse papo com você porque eu acho extremamente válido a gente compartilhar um vídeo de bate-papo de 2 pessoas que foram aprovadas, né? E estamos aí em vários grupos de WhatsApp, todo mundo perguntando, muitas dúvidas, desde do conteúdo em si da prova até outras informações adicionais. Então, te agradeço pelo horário, pelo papo. Eu acho que vai ser super válido a gente compartilhar esse vídeo porque sempre acaba chegando informações e conteúdo para a gente que realmente vai precisar. Eu acho que vai ser muito difícil a segunda prova, também agora do dia 20 de setembro, e o pessoal que estiver nos assistindo realmente não pode subestimar a prova. Foi uma prova muito difícil, com um período muito curto de tempo, a gente vai desmembrar esse assunto, e é complicado, quem subestimar e quem não se atentar aos detalhes, tudo que envolve, desde a ida do Rio de Janeiro até o conteúdo em si, vai reprovar. Então, o primeiro ponto grande assim que eu quero colocar para você é não subestimar a prova, né, Leonardo? Exatamente. Na primeira prova era tudo uma surpresa, né? Ninguém sabia se o tempo era tranquilo ou não. Era uma experiência nova para todos. E agora, muita gente eu percebi que deixou para fazer a prova no segundo momento, que queria primeiro saber o que ia acontecer nessa primeira prova para fazer a segunda. Sim. Né? E a gente optamos próximo da data, prazo para limite de inscrição, que se eu não me engano era março, ali, dia 15 de março, alguma coisa. Nós ficamos estudando, mas não fazendo inscrição. E aí depois a gente, assim, quer saber? Eu e meu sócio, né, vamos fazer e vamos se dedicar agora a esse período. Então a gente dedicou aí praticamente 60 dias para a prova, em estudos sozinho, né? Em conjunto, na verdade, ele mais um amigo que também passou. Legal. E então, realmente, quem achar que vai chegar lá, que a prova é de consulta, tranquilo, mas você não tem tempo para consultar. Esse é o ponto. Exatamente. Eu acho que o tempo que a gente teve para estudar para a primeira prova, eu também conheço bastante gente que está optando por essa estratégia, por deixar ter o total conhecimento de como foi a primeira para tentar fazer o segundo. Mas isso não garante o sucesso e a aprovação do segundo. Só vai, na minha visão, adicionar algumas informações na qual nós da primeira prova, os candidatos da primeira prova não tinham. Então, eu acho que não é um fator determinante para a aprovação do candidato, é só uma extensão de conhecimento. E aí eu me recordo também que eu fiz a inscrição bem no começo, eu já estava atento a essa mudança desde o ano passado e aí consegui fazer a inscrição. Meu número de inscrição foi 22 daqui do Brasil e aí peguei também sozinho no começo. Aí imprimi os regulamentos, que é um outro tópico que eu queria saber de você, como você fez aí com os seus sócios. Peguei o regulamento no qual a plataforma disponibiliza, né? E imprimi e fiquei debruçado nas 520 e poucas páginas, algo em torno disso daí. E aí fiquei estudando, comecei a buscar conteúdo, muito vídeo no YouTube, tentei buscar, não encontrei, pessoal no LinkedIn, enfim. E aí fui buscando conteúdo e me debruçando no material. Acredito que vocês usaram aí dessa estratégia também. Exato. Com exceção dos vídeos no YouTube, nós tivemos muita dificuldade de achar vídeos disponibilizados sobre conteúdo, porque era algo novo, né? Então, a gente viu que existiam alguns cursos preparatórios, né? Que com uma ou outra aula gratuita, assim, na internet, mas nós fizemos a impressão das apostilas, né? E uma dica bem válida é imprimi-las separadamente. Legal. O material ele vem todo junto, né? Então, o ideal é separar por cada um dos regulamentos que vem ali e fizemos as nossas anotações tanto no interior
Mas é para gravar, né? No interior dos regulamentos, como também na parte exterior, para facilitar a abertura nos temas mais importantes que a gente entendia da prova, né? Então, essa foi a forma. Eu vi que pessoas imprimiram, né, compraram apostilas em português. Eu acho que isso é um tremendo erro, porque você já vai se acostumando com o idioma que você vai fazer, seja o francês, o espanhol, o inglês. Então, o que a gente achou interessante é imprimir no próprio idioma que vai fazer a prova, para já tomar conhecimento de uma ou outra palavra que você não tem o domínio, né? E Exato. durante os estudos, você já, várias vezes, aquela palavra ali, você já vai tirando, já vai incluindo ela no seu vocabulário, né? Tem muito termo técnico, né? Uhum. Que altera de idioma para idioma, então é complicado. O estudar em português é o que você falou, é já melhor já estudar na língua que vai fazer a prova para justamente se ambientar, né? É Uhum. só uma informação adicional para quem estiver assistindo a gente, a FIFA disponibiliza essa prova em 3 línguas apenas, que são ela, o inglês, o espanhol e o francês. Então o candidato que for realizar a prova, ele tem que verificar qual é o idioma que ele tramita melhor e realizar a prova, né? Salvo o meu erro, são 8 línguas, né, oficiais agora da FIFA por Sete sete. línguas. Sete línguas. O português entrou, Português russo, e árabe, né? Entrar. alemão, árabe, legal. E também é uma das possíveis questões, né? Isso daí também a gente vai se aprofundar mais para frente. Uhum. E acredito que vocês conversaram bastante também, né? Vocês leram, estudaram, mas entre vocês aí, um cobrando o outro. De estudo que a gente utilizou foi a gente estudar os regulamentos sozinhos, né? E a parte a gente anotar todas as dúvidas ou todos os pontos que a gente necessitava de um esclarecimento maior, né? Então a gente foi anotando, e aí fazíamos uma chamada, eu e o meu sócio, Legal. e o Dani, que é um amigo nosso que também passou, e, e a gente discutia e debatia aqueles pontos. E isso foi, porque quando você vai explicar determinado assunto, você tem que levantar os seus argumentos e tal, e aí na hora da prova isso facilita muito. É, Então esse debate, um tentando justificar determinados pontos para outros, foi das estratégias que a gente usou na parte dos estudos, né? E que fez diferença e foi muito importante. legal. Todos aí do escritório passaram, né? Você e teus. Aqui sou eu e o meu sócio, Aham, tá? são dois. E somos em dois, e esse amigo também que tem uma empresa sozinho, nós somos da Prime Agência, e ele é da DSR Futebol, que é o Dani. Tá, legal. Então fizemos dessa forma e graças a Deus deu certo. Legal. Eu quero também compartilhar para quem estiver assistindo que, salvo o meu erro, já está quase no limite de inscrição para a segunda prova, né? A segunda prova ela vai ocorrer agora em setembro, dia 20 de setembro. Então, quem não se inscreveu, ainda dá tempo. Eu queria compartilhar a plataforma que aí precisa ser ingressada para você fazer o primeiro registro, né? Então é o agents.fifa.com, vai abrir a plataforma direto. Não sei se eu consigo compartilhar a tela aqui. Deixa eu ver aqui, consigo. Vou só compartilhar para mostrar essa tela aqui para gente. Você está vendo já, Leonardo, a tela? Já Uhum, compartilhei? Eu vou uhum. compartilhar a plataforma. Então é uma plataforma simples de entender. Eu optei por inglês, mas aqui você tem as opções de colocar em francês ou espanhol. E aqui no canto direito você vai ter o botão para registrar. Então aqui você vai ter que preencher, o candidato que irá fazer a prova, ele vai ter que preencher todos esses detalhes, nome, sobrenome, gênero, cidadania, e vai ter que também anexar documentos. E também, eu não sei se você lembra que Leonardo, a gente teve que fazer o reconhecimento facial, né? Por questão de segurança Uhum, da plataforma. Então, todos os uhum. candidatos vão ter que anexar um documento. E lá vai ter a opção de ser o RG, ou a carteira de motorista, ou até o passaporte. E depois, posteriormente, por questão de segurança, fazer o reconhecimento facial. Então, esse é o primeiro passo para quem quer fazer a inscrição. E depois, após todo esse. Não sei se voltou a sua tela aí. A minha? A minha tá ok. Voltou, legal. E após toda essa inscrição de dados, né?
a FIFA vai analisar todos esses dados que você inseriu na plataforma, que o candidato inseriu, para posteriormente mudar o status como aprovado e liberar as informações adicionais para si e para a prova. Uma coisa interessante também que existe a possibilidade de quem já foi agente FIFA lá atrás, antes de 2015, tem a possibilidade de não a realização da prova para a obtenção dessa licença. Mas tem que seguir dois fundamentais requisitos. O primeiro é já ter sido agente FIFA lá atrás, né, no antigo regulamento, e também ter feito uma inscrição na associação local entre 2015 até o momento. Então não adianta só a pessoa ter sido agente FIFA lá atrás sem ter exercido a função entre 2015 até agora. Também existe uma terceira opção, quem for cadastrado em associações relevantes, na qual o processo de licença é parecido, que a FIFA reconhece como praticamente igual, não precisa da obtenção da licença até o momento, ou seja, Inglaterra, França e a própria Itália. Mas isso vai mudar a partir do ano que vem. Então é isso, após a plataforma aprovada, né, Leonardo? Aí vai para uma parte um pouco dolorida, que é o pagamento dessa taxa aí que a CBF e a FGV cobraram, né? O primeiro passo, que é, no final das contas, o que a FGV e a CBF cobraram somente para a execução da prova foi praticamente o mesmo valor que a FIFA cobrou de anuidade, né, para aqueles que passaram na prova. Vem um boleto que você pode pagar com cartão de crédito da FIFA de $600, que o meu eu fui pagar hoje, veio hoje na fatura do cartão, R$ 3.126, e a cobrança da FGV para a gente fazer a prova foi 3.200. Então, praticamente um empate técnico aí. Na empresa foi dobrado, né? Tudo. Então a gente fez ali de passagens aéreas, hospedagem no Rio de Janeiro, né? Um ponto interessantíssimo. Não vá no mesmo dia da prova. Chegue no mínimo no dia anterior, no período da manhã, para você pegar uma tarde livre com seus amigos, com alguém, ou fazer um curso, ou estarem ali atualizando algumas informações daquilo que você fez, né? De um resumo, porque faz toda a diferença. Foi essa o método que a gente utilizou ali para a chegada no Rio de Janeiro, né? Só complementando essa informação importante que você passou agora, também tentar ficar, além de chegar um dia ou 2 dias antes, tentar ficar hospedado perto do prédio da FG. Eu tive companheiros aí que ficaram lá na Barra Sul e por causa do horário da prova, que foi 19 horas devido ao fuso, não conseguiram chegar a tempo. Tiveram um trânsito da Zona Sul até o centro ali complicado. Então, às vezes, um candidato que não conhece o Rio de Janeiro a fundo, por questão de segurança, vai ficar na Zona Sul e acaba ficando um pouco afastado do prédio da FGV e acaba pegando esse trânsito aí que pode comprometer no horário. Então, é um detalhezinho importante aí que precisa ser passado para os próximos. Nós ficamos em um hotel, um novo hotel, que fomos a pé, literalmente do Santos Dumont, atravessamos uma passarela e 5 minutos de caminhada já estávamos no hotel, e do hotel até o prédio da FGV davam 5 minutos de Uber também, praticamente na mesma rua. Então isso facilitou bastante. Chegamos, um ponto que vale ressaltar, que acredito que possa ocorrer novamente, pois ocorreu na Inglaterra, ocorreu na Espanha, a gente levantei algumas informações de agentes desses países, e como aconteceu com a gente, de dar problema na liberação do sistema de provas, né? Você vai ter que chegar 1h30 antes da prova. Então nós chegamos lá, a prova prevista para as 19h, chegamos às 5h30 e fomos direto para a sala, rápido, esse não teve fila, não teve nada, né? O pessoal da FGV identificava pelo número de inscrição e já te indicava a sala. E chegamos com 1h30 de antecedência, porém a prova que era para ter sido liberada às 19h foi liberada ali para as 20h15, 20h20, né? Então ficamos quase que 3 horas ali sentado e já desvirtuando a atenção, que foi um obstáculo também, porém na terra do Big Ben também foi atrasada a prova devido a isso, e o pessoal estava questionando demais que isso era um absurdo acontecer lá, né? Aqui a gente já está mais acostumado, né? Foi o dia da prova em si. Quando a gente chegou, eu fiquei no hotel também lá perto do prédio da FGV e
E aí eu não estava conseguindo chamar o Uber por volta das 17 horas. Ninguém estava aceitando. E aí eu consegui encontrar um candidato lá também, um colega nosso de Minas. E aí eu falei, pô, você tá indo pra prova, vamos junto, vamos. Aí ele tava com a mesma dificuldade, o Uber dele não tava acessando e a gente optou por um carro lá do hotel, um cara que tava indo fazer o serviço de transfer lá e a gente pegou e ele levou a gente. E ali também é meio perigoso, né? Ali, dependendo do qual Já horário, ali entra, chega e já entra no prédio. chega e Não já entra, fica pela porque rua com seu computador. para você ser roubado ali com o seu notebook é fácil. Ah, E um ponto interessante, Dani, para não esquecer, que na minha sala teve um candidato que ele não levou notebook, ele levou um iPad. E ele foi proibido de fazer a prova com iPad. O pessoal da FGV cedeu para ele levou um iPad com sorte. teclado e tal. O pessoal da FGV cedeu para ele o notebook para ele fazer a prova. Porque ele iria perder a prova. E isso é um desatento às informações, porque se você pega Exato. no regulamento Tá claro. tá claro lá que não pode, só pode notebook. E na minha sala também teve um casal, na realidade. Tinha um casal que a mulher, inclusive, estava grávida, cara. E deu um rolo, porque 4 horas sentado, uma mulher grávida esperando a prova, não foi fácil para ela lá. Mas a recepção foi tranquila, eu até brinquei que pelo valor que cobraram da gente ali, tinha que ter pelo menos um jantar. Não, tinha uma água, né? Água e barrinha de cereal. Tinha Possa, por- possa melhorar. Eu como assim, 1 hora e meia só, nem peguei a barrinha de cereal, peguei uma água e Depois já. ficou com a fome. Aí depois fiquei com a fome, um companheiro lá que tinha pego umas duas me passou uma. Pelo valor que eles cobraram, eu achei não, eu tenho certeza que foi significativo para todo mundo, né? Eu acho que poderia ter formulado de uma outra maneira, né, Leonardo? Eu acho que o deslocamento ele é custoso, ele é desgastante, então, como a prova é online, poderia ter sido delegado às federações, né? Aqui a gente tem a federação, cada federação poderia ter rosteado a prova, né? Não precisaria Eu, todo esse, eu acho esse que movimento isso, porque facilita para ele centralizar tudo para a organização em um lugar só, do que em 26 federações federações. diferentes, né? Exato. Então, um ponto que eu vejo eu acredito que vai dar problema, é porque o número de candidatos que vão fazer a segunda prova, eu acredito que vai ser no mínimo, 3 vezes mais do que o que foi feito na primeira prova. Aham. Porque se na primeira prova tinham 400 candidatos, aproximadamente, né, eu acho que um pouquinho mais, e foram 117 aprovações, na segunda prova, muitos daqueles que estavam esperando que ia ocorrer na primeira e não se inscreveram, Sim. porque empresas na CBF, nós temos ali, se eu não me engano, por volta de 4.000, né, empresas e agentes registrados. Então, se a gente tem esse volume tão grande na CBF, acredito que no mínimo 1.000, 1.500 vão estar fazendo essa prova. E Exato. como que vai ser a organização para toda essa gente? Então, aconselho os amigos em estarem chegando com antecedência, porque pode ser que ocorra um pequeno transtorno lá devido ao volume muito maior de pessoas fazendo essa prova, né? E é interessante porque o pessoal que vai fazer a outra prova já vai mais preparado e sabendo que existe esse possível atraso no sistema, né? E que isso desestabilizou demais, porque você ficar esperando uma prova com a 3 horas e pouco, você perde A a concentração. concentração total. E aí foi uma confusão só. Eu realmente comecei a prova totalmente desestabilizado, porque eu perdi a concentração. Aí Uhum. comecei a clicar nas 5 primeiras questões, eu nem li, porque eu estava concentrado que a gente já ia se reunir para cancelar a prova, cara reclamando do voo que perdeu, minha sala tava uma confusão só. E mas aí eu fui me acalmando, fui fazendo, fui lendo, fui respirando. Mesmo assim, né, Leonardo, são 3 minutos por questão em média, é uma prova muito curta, né? Exato. E um dado importante é a questão da internet lá no local, né? Porque uma turma, ela acabou indo para o subsolo, só que a internet deles não funcionava no subsolo. A internet móvel, né, que você vai ser obrigado a levar. Então, compre um modem. Eu comprei um modem até chinês, R$ 99, alguma coisa desse tipo, Aham. que inseria o chip do meu próprio telefone, tá? E a internet, para mim, funcionou perfeita,
porque você é obrigado a levar a sua internet, tá? E soubemos de casos de que a internet de determinados candidatos lá não funcionou e eles foram utilizar a internet local da própria FGV e tiveram alguns com problemas de ter caído a internet e ficado 10 minutos. Se eu ficasse 10 minutos sem internet, eu tenho convicção que eu não ia ter passado, né? Então, isso é muito importante de você testar a internet antes, usar o modem, ver se ela fica boa, ver se ela fica com a mesma velocidade do seu telefone, porque você passando as questões lá, passando de uma para outra lá, se for demorar a carregar as questões da prova, porque cada questão aparece de uma questão por vez na tela, né? Sim. Então, se você demorar, você pode ter carregar. problema para concluir a prova, como tiveram alguns candidatos que voltaram, iam para frente e para trás nas questões, só pelas setinhas de baixo, que adiantava de uma questão para outra, e esqueceram de olhar em cima que tinha todo um mural com as 20 questões que você poderia, Clicar ali. principalmente depois, para você voltar, né? Sim. E clicar para ir direto naquelas questões que você deixou de fazer. Vamos comentar um pouco da prova, para passar informação para quem estiver assistindo a gente. A prova ela consiste em uma prova de múltipla escolha de 20 questões, igual a gente falou, na língua escolhida, né, no inglês, no espanhol, no francês. E para aprovação é necessário 75% de acerto, né? Ou seja, das 20 questões tem que acertar 15 delas. Elas são múltipla escolhas e aí que também agrava a dificuldade da prova, porque é uma prova que não existe nas alternativas, dependendo de qual é a questão, apenas uma resposta certa. Então ela pode ter uma ou mais. Pode Então, ter as que não também. pode ter as que não e pode ter todas também, né? Então Exato. é uma prova, voltando lá, não pode subestimá-la, porque é uma prova difícil. Apesar de ser 20 questões só, é uma prova bem complexa que tem que ter o total entendimento do regulamento. Ô, Danilo, a E sua câmera aí tá fora. voltou? Não, Você tá me vendo? não. Desde o início, não. Mas é que eu tô gravando com a minha aqui. Ah, entendi. Só apareceu na hora que você... Porque eu acho que é o aplicativo que eu tô, que a minha, Ah, a minha tá aberta, porque acho que ah, o aplicativo de pode gravar a ter. tela, ele abre um. Perfeito. Mas quando eu soltar o arquivo, vai estar nossas duas câmeras. Boa. E então é isso. A próxima prova vai ser dia 20 agora, né? Vai ser o mesmo formato, serão 20 questões. Das 20 questões terão que ser acertadas 15. 15. E eu acho que é legal a gente compartilhar agora um pouco do conteúdo, né? É um conteúdo complexo, não é um conteúdo simples de estudar. Salvo o erro do nosso material de estudo, para o atual agora já houve um acréscimo de 100 e pouquinhas páginas. E são vários temas, né, Leonardo? Isso. Esse acréscimo foi porque o Código Disciplinar da FIFA, o Código de Ética, eles foram atualizados, né? Eles foram atualizados, inclusive, no período entre a inscrição da nossa prova, que foi o que até quase nos confundiu, entre o período de inscrição da prova e o período de execução da prova, dessa que nós fizemos, foram atualizados esses códigos, após até 16 de dezembro. E no final, quando a gente já tinha terminado de estudar em cima daqueles ali, um amigo falou, foi atualizado os códigos. E aí a gente foi olhar os códigos, pô, será que vamos imprimir os códigos novos e tal, os regulamentos? E aí a gente olhou no manual, que é muito importante, é uma coisa que a gente não lê, o manual específico da prova, né? E que ali claramente ele fala que tem um regulamento sobre o exame da prova, o exame da FIFA para agentes de futebol. Né? Então, leia esse regulamento, é muito importante. Tá? Antes, o primeiro material que tem que ser lido é esse que vai explicar exatamente todos os pontos da prova. Tá? É um regulamento pequeno, tem 20 páginas, nem isso, e vale muito a pena você utilizá-lo. Referente ao conteúdo da prova, Dani, nós estudamos da seguinte forma. A gente fez a prova, que é importante dizer, quando você faz a inscrição, vai ter daqui a pouco disponível para você uma prova simulado. Então, execute esse simulado. Nós fizemos aqui antes de começar a estudar. Nós tínhamos dado só uma passagem geral, uma lida geral, e executamos a prova, porque eu queria saber qual era o nível que eu estava em relação ao conteúdo. Aham.
e no meu caso me enganou um pouco, porque das 20 questões eu acertei 13 inteiras e duas ficaram pela metade, justamente no ponto que tu falou, Danilo, de uma ou mais. Eu tinha colocado duas em cada, só que a resposta final eram três. Aham. Três itens em cada, né, para serem assinalados. Então, eu assim, pô, tô bem. Sem estudar, eu já praticamente acertei as 15. Só que quando chega no dia da prova, você vê que é um pouquinho Um diferente, pouquinho né? diferente, é. Sobraram 4 minutos. Quando eu fiz a minha primeira prova, sobraram 4 minutos. Assim, pô, então estou bem. É. Lá no dia da prova, eu entreguei faltando 2 segundos. O Né? o simulado que eles disponibilizam na plataforma é só uma base, bem base mesmo, para você seguir uma linha de E, estudo, mas se o candidato for baseado no simulado para a prova, é complicado, porque é e, muito diferente, e, é só uma e linha, acho que de raciocínio e uma linha de estudo. Isso. E assim, Danilo, então nós pegamos aquela prova do simulado para a gente definir as horas que a gente ia ter de estudo em cada um dos assuntos e nós vimos a divisão do número de questões em cima de cada um dos assuntos que tinha no simulado. Então é em cima dessa divisão que nós dedicamos as horas de estudo de acordo com, por exemplo, o regulamento de estatuto de transferência de jogadores era o que caíram mais questões no meu simulado. Aham. Então, eu dediquei mais tempo para ele. Depois, o regulamento de agentes. E aí, por fim, o estatuto da FIFA, o código de ética, código disciplinar, a questão sobre o tribunal do futebol, caíram ali 4 questões e o de salvaguarda 2 questões, né? O meu, no caso, regulamento e estatuto de transferência de jogadores caíram 8 e regulamento Tá. de agentes 6 questões. É, Então, estudou mais ou menos por isso, né? São os legal. dois mais importantes. Sim. Regulamento sobre estatuto de transferência de jogadores e o regulamento de agentes. Porém, eles dão 14 questões se você acertar tudo, né? Mas não Sim. pode deixar dos outros, que senão só com eles você não passa. Exato. Existem alguns pontos do novo regulamento muito controversos, né? Eu acho que a gente pode gravar um próximo conteúdo até convidar o teu sócio ou algum outro companheiro de profissão que queira se aprofundar no conteúdo, mas alguns pontos do novo regulamento são controversos para a atividade, né? O principal dele é o commission cap, né? A limitação da comissão. Então, esse é um ponto que hoje no sistema do futebol, o único profissional que está limitado por um regulamento é o agente, né? Então, hoje o jogador ele não tem um teto, ele não tem um manager, um gestor, alguma coisa, ele também não tem uma limitação. Então, dentro do sistema do futebol, o novo regulamento só limita o ganho para o agente. Então, é um ponto controverso que há uma discussão muito forte por trás, né? E é um ponto que cai bastante na prova também, né? Existem alguns cálculos, existe uma tabela que os candidatos devem se aprofundar no regulamento com relação ao ganho dos agentes. E outros pontos, né, Leonardo, que você acha também aí com relação à diminuição do tempo de contrato, enfim, essa situação também que o jogador pode seguir aí sem uma possível contratação de um agente também. Temos muitos pontos em que depois eu acredito que vão ser ajustados, né? Porque eles jogaram um advogado amigo nosso que a gente conversa, ele assim, Léo, a mudança no caminhão se ajusta durante a viagem. Então, assim, Exato. foram colocados muitos pontos até que eu entendo conflitantes, né, referente ao comissionamento, referente às informações disponíveis na plataforma da FIFA sobre os contratos, tá? Conflitantes, que eu digo, hoje a nossa empresa, a Prime Agência, ela presta serviços aos nossos jogadores extra-campo, seja de marketing, seja de a parte financeira, seja no auxílio à aquisição de um imóvel, à aquisição de um automóvel, Tá. e de acordo com o regulamento, a parte de outros serviços realizados 24 meses antes do negócio específico ou 24 meses depois do negócio em pauta, da transferência ou da renovação do contrato de um jogador, eles fazem parte do todo das limitações do comissionamento, ou seja,
tudo que for recebido 24 meses antes ou 24 meses depois, que é o tempo de contrato de um negócio específico, ele pode ser enquadrado para a limitação dos honorários recebidos do atleta. Exato. Só que, obviamente, a FIFA diz que esses outros serviços vão ter que ser efetivamente comprovados. Nós temos como comprovar Sim. e prestamos esse serviço para o jogador para fugir dessa limitação. Mas quem não provar e está fugindo dessa limitação de alguma forma, a FIFA promete sanções, né? E um ponto, para mim, dos piores que teve nesse regulamento, referente aos agentes, é a disponibilidade das informações no site. Ou seja, vai estar disponível na plataforma da FIFA o agente do jogador, o percentual que esse agente cobra de comissionamento do jogador, a data de início e a data de término do contrato e os serviços prestados a esse jogador. Vai virar, na minha visão, uma carnificina. Porque muitos dos agentes que estão com um poder financeiro, a partir do momento que eles terem acesso a essas informações na plataforma, e pior, 2 meses antes do prazo de término do contrato, o jogador vai poder assinar um pré-contrato de representação. Então, esses agentes não vão ser punidos a partir do momento que eles chegarem, 60 dias antes do término do contrato do jogador, conversar com o jogador e oferecer uma vantagem, dependendo da vantagem que seja. Então, assim, os agentes menores vão ter algumas dificuldades que hoje a CBF, que até o momento tinha a informação da data de contrato disponível, depois ela omitiu essa informação da plataforma, os agentes vão ter, pelo pouco tempo de contrato, essa diminuição para 24 meses. Por mais que a gente saiba que esse aliciamento, essa oferta de vantagem, recurso, dinheiro, para você trocar de agência é uma prática que não pode ser realizada, mas na prática, no dia a dia, quem é do mercado sabe que ela existe desde outrora, né? Então não é de agora. E eu tô com você compartilho dessa mesma ideia. Espera só um minuto. Só um minuto. Voltei, Leonardo. Eu compartilho dessa mesma ideia. Uma vez que todas as informações são liberadas para o mercado, vai haver muita movimentação estranha, né? Uhum. Vai ser uma prática aí que a gente vai ver durante o percurso. E alguns outros pontos também que eu achei interessante do novo regulamento, que com certeza cai na prova, que caiu praticamente em todas as provas dos nossos colegas, ou se não caiu um, o outro caiu, um dos dois sempre cai, que é o sistema de solidariedade e a compensação de treino, o training compensation. E é um desses dois temas que a gente tem que compartilhar aqui, algumas informações adicionais, e também falar um pouco das pegadinhas, né? Eu acho que teve bastante pegadinha na prova aí que é legal a gente comentar. Absurdas. Absurdas. E antes só de passar para isso, Danilo, eu vejo que a prova parece que ela, em determinados pontos, ela não quis medir o conhecimento, principalmente para a questão do prazo, da 1 hora para resolver as 20 questões, que ficou muito apertado, e às vezes com a contextualização no enunciado absurdo. Eu recebi uma questão porque as pessoas que não passaram na prova, eles recebem, não sei se todas as questões ou a correção das questões que eles erraram, e existe até pessoas aí, companheiros nossos, que estão comercializando prova, comercializando questões de prova, que, eu acho completamente errado e equivocado. Mas vamos lá para o assunto. Então, eu vejo que essas pegadinhas, elas acontecem, você tem que estar ligado, às vezes na palavra no, ou no uma ou mais, no próprio enunciado, e referente à parte da indenização por formação, do mecanismo de solidariedade, eu vejo que vocês são, principalmente o mecanismo de solidariedade, é mais algo que o clube tem que saber, que é o compartilhamento daqueles 5% de toda a transferência internacional. A indenização por formação, eu vejo que é o training compensation,
eu vejo que é importante o agente saber, porque às vezes nós temos um menino que assinou um contrato de 16 anos, por 3 anos, com Exato. 19, e aí vai levar ele para um clube da primeira divisão de Portugal, após ter acabado o contrato aqui. Nós, como agentes, temos que saber que o clube de Portugal, da Inglaterra, seja de onde for, de fora do Brasil, ele vai ser obrigado a bancar o training compensation, né, ou a indenização por formação, e a gente saber calcular esse valor para a hora do negócio, o clube dizer, não posso bancar aqui 150 mil dólares, 150 mil euros pelo jogador, não tenho Sim, interesse, exato. né? Então, isso eu vejo que é de fundamental importância. Para a prova, você tem que saber muito bem os dois, porque Exato. caíram não uma e nem duas, mas caíram algumas questões referentes a esses dois assuntos que são de fundamental importância, tanto quanto a parte do cálculo de comissão que você falou antes, né, Danilo? E uma das pegadinhas da prova estava justamente dentro dessa questão. A gente sabe que para o futebol feminino não existe o training compensation. E aí, uma das pegadinhas da prova estava a jogadora Maria, e aí Exato. estava todo o histórico dela lá, todos os números para calcular. E aí olhava a questão, via os números, pedia para calcular, automaticamente a cabeça vai e calcula, mas não se atenta que é uma jogadora. No futebol feminino não existe o treino compensation. Então é uma pegadinha. Então, além de saber o conteúdo, os próximos candidatos aí tem que ficar ligado nas pegadinhas. Então é muito complexo, né? Não é simples, né, Leonardo? E São assuntos extremamente complexos. E que às vezes você, para resolver uma questão, você tem que ter o conhecimento de alguns artigos em conjunto para você conseguir resolver uma questão, É, né? E uma estratégia ali da hora da execução da prova, leve uma folha em branco, faça as anotações das questões que você vai deixando para trás em separado, mas não pare muito tempo para resolver uma questão, porque senão você não vai conseguir fazer a terminar. prova. É, Eu vi um enunciado de uma questão que eu fiquei impressionado. Tipo, só, em 3 minutos você não lia o enunciado da questão. você não conseguia E o nem enunciado e as interpretar. respostas, né? Para interpretar exatamente. Eu nunca tinha visto algo parecido. Não caiu na minha prova, caiu numa de um companheiro que compartilhou. Então, isso é bem complicado de, no momento ali, você saber lidar com isso mas passe adiante. Quando você vê que a questão é difícil, passe adiante e vá para a próxima. Vai. Legal. O resultado da prova ele sai em 7 dias úteis, né? Uhum. 7 dias úteis na própria plataforma eles te avisam, na realidade eles te mandam um e-mail se você foi aprovado ou reprovado, e aí você acessa a plataforma e lá tem o resultado. E aí é o que você comentou, quem não passou na prova recebe, acho que parcial, não todas as questões, a título de se ambientar ainda mais para as próximas, né? Exato. E quem passou não tem nenhuma, É, recebe só o comunicado da aprovação e recebe a taxa, né, dos US$ 600 para sim. ser paga também num determinado 90 dias. Que você, Essa taxa de 90 dias a gente só consegue pagar no cartão de crédito, né? é isso Ela aí. não gera nenhum boleto, É porque é isso aí. transação internacional e também paga-se por dentro do site da plataforma. E para a gente finalizar, está sendo super útil, acho, para a galera que está assistindo, que vai assistir até agora, para manter a credencial, ela tem alguns requisitos, né, Leonardo? Anuais. Queria que você Uhum. comentasse um pouco para o pessoal. Eu vejo que muito importante o que a FIFA deixou, que é a continuidade do desenvolvimento profissional, né? Então, no caso, por exemplo, de que você lá no requerimento para fazer a prova, você coloca que se você vai trabalhar com menores ou não. Tá? Se você colocar que vai trabalhar com menores, né, de 18 anos, você vai ter que fazer um curso específico na plataforma da FIFA, que vai abrir a partir de 1º de outubro, né, para continuidade de desenvolvimento. Então, todo ano, você, além de pagar os US$ 600, né, da taxa da anuidade da FIFA, você vai ter que pagar, você vai ter que fazer esses cursos definidos pela FIFA, que são necessários para o processo de desenvolvimento contínuo, né? Que eu acho sensacional. Foi muito importante estudar para essa prova, porque Exato. hoje o conhecimento que a gente tem de fatores que não são muito do nosso dia a dia, como o TMS, pô, eu sabia o que era TMS, eu sabia como funcionava, né? É, Então, hoje, um mecanismo de solidariedade, indenização por formação, de você ter o conhecimento sobre
esses tópicos são fundamentais, e nesse processo de desenvolvimento contínuo que a FIFA vai estabelecer a partir, né, de 1º de outubro, a gente, sem dúvida nenhuma, vai crescendo. E tem uma coisa boa, a FIFA também, ela, segundo os regulamentos, vai abrir a Câmara de Agentes. Então, a Câmara de Agentes, nós vamos ter, para entrar, caso um jogador ou um clube deixe de pagar aquilo que está estabelecido em contrato para a gente, nós vamos ter gratuitamente essa Câmara de Agentes, que vamos poder entrar tanto quanto o clube, quanto aos jogadores, para exigir aquilo que foi estabelecido em contrato. Legal, é isso aí. Só acrescentar com uma pequena informação, a prova ela é feita apenas uma vez para você obter a licença. Então, além de tudo que você falou, acrescenta-se que a prova é necessária a realização apenas uma vez. Então, a prova ela não é anual. A prova ela é uma vez só. Uma vez você aprovado, você tem que seguir esses requerimentos aí que você comentou. Uma informação que eu vejo de muita importância: a prova vai ser realizada esse ano 2 vezes, no ano que vem 2 vezes, 25, se não me engano, 2 vezes. A partir daí, só uma vez por ano que será realizado a prova. Né? E eu indico, você que pensa em trabalhar com futebol, que está em dúvida, faça a prova, porque tem um assunto também dentro do que o Danilo chegou a comentar, da limitação do comissionamento e principalmente da participação das pessoas, dos agentes dentro dos comissionamentos, a parte que você pode receber, a múltipla representação, que também cai na prova, que são os agentes vinculados. Então, daqui a pouco, os grandes agentes, ou até mesmo os não tão grandes, vão precisar de outros agentes juntos para receber determinados comissionamentos. Então, vale muito a pena você fazer a prova, pagar a sua anuidade e ser um agente FIFA. É isso aí. Você está habilitado aí a receber algumas comissões que, sabe, você nem trabalhou tanto para isso. Exatamente. É isso aí, Leonardo. Eu acho que foi super válido o nosso papo. Chegamos aí por volta de 1 hora. Eu já deixo aberto o próximo convite. Eu acho que o máximo de informações que a gente puder compartilhar, estamos com uma ideia, eu e o Leonardo, de fazer um workshop presencial no futuro em breve. Existem detalhes ainda a ser acertados. Mas é super importante o que a gente compartilhou. Te agradeço mais uma vez. E se você quiser deixar o recado aqui para entrar em contato com você, a tua empresa, pelo Insta, alguma coisa, é sempre bom. Eu também vou colocar, quando eu fizer colocar o vídeo no YouTube, eu também vou colocar na bio nossos dados, para a gente aí tentar conversar com o maior número de candidatos possíveis e ajudá-los aí dentro da nossa alçada. É isso aí, Danilo. A gente agradeço também o convite. Legal. Está sempre disponível a poder ajudar e transmitir conhecimento, né? Que sabemos que, né, a nossa profissão, a união não é tão fácil, né? Exato. Mas a gente precisa, como categoria, estar forte, apesar das divergências que um tem de outro, né? A gente precisa ser ético, ser íntegro e trabalhar dentro daquilo que a lei permite, né? Então, e principalmente, a gente está unido, buscando em conjunto. Vai ter a comissão de agentes na FIFA, vamos brigar para ter uma boa representação de brasileiros lá nessa comissão de agentes da FIFA, para brigar pelos interesses da nossa categoria. Em conjunto, estamos sempre disponíveis. O site da empresa é primeagência.com, o Instagram é Prime Agência Esportiva, e contem com a gente, conta com a gente, Danilo, estamos sempre disponíveis aí para poder estar com um pouquinho das nossas experiências. Legal, obrigado mais uma vez e espero vocês em São Caetano aqui. Ou café ou uma gelada para a gente comemorar aí a aprovação da prova aí. Legal, Valeu, bons negócios aí para vocês. Igualmente. Um forte abraço. Tchau, tchau.